E foi aqui, do lado desse pé de pereiro, onde o corpo de Francisca foi encontrado em 1958. Ela foi morta pelo seu ex-noivo, Chico Belo, que não aceitou o fim do relacionamento. A capelinha, construída por seu pai, virou local de devoção popular. Hoje é conhecida como Capelinha da Moça. No interior do Ceará, um altar de pedras e promessas segue em pé há mais de 60 anos. A fé se mistura à dor. Francisca Augusto da Silva tinha apenas 16 anos quando foi assassinada com mais de 10 golpes de peixeira. Ela disse não ao ex-noivo Francisco Barnabé, conhecido por ali como Chico Belo. Esse não foi sua sentença de morte. Foi morta ainda jovem, em um tempo em que feminicídio não tinha esse nome, mas já tinha as mesmas mãos sujas de sangue. Sou uma devota da Marte Francisca, aqui da cidade de Aurora, Ceará. Há muitos anos que tenho essa devoção dedicada à Marte Francisca, especialmente através da minha mãe, Diva Luna, que no meu nascimento fez uma promessa com ela, com a Marte Francisca, que no momento que eu nasci com a cabeça um pouco torta, e minha mãe fez uma promessa para a cabeça voltar à posição normal, para eu cortar meu cabelo só com 7 anos de idade. E fez a promessa com a Marte Francisca, e foi alcançada, e eu só cortei meu cabelo com 7 anos de idade. Chico Belo foi preso, condenado a 24 anos de prisão, mas solto pouco tempo depois, viveu uma vida normal em um sítio de Aurora, até ser assassinado por motivos desconhecidos. Francisca foi sepultada sem justiça plena, ou garantia de que outras não teriam o mesmo destino. Todo dia 9, que é o dia do falecimento da Marte Francisca, como a gente conhece, Francisca Augusta da Silva, a gente conhece mais pela Marte Francisca, a gente realiza uma caminhada devocional à Marte Francisca. A gente vem da Igreja Matriz até essa capelinha, local onde ela foi, infelizmente, assassinada pelo seu ex-noivo. E é nessa devoção que vai sustentando cada vez mais a nossa fé. Aqui nesse espaço a gente tem duas capelas, a gente chama de complexo religioso. Marte Francisca e Nossa Senhora dos Milagres. As paredes aqui carregam fotos, terços e objetos de promessa. Francisca virou uma santa popular. Eu que adoeci meu pé, e passei 12 dias no hospital, aí eu fiquei boa. Aí eu fui para casa, eu me falei o curativo do meu pé, depois eu fiquei boa, graças a Deus. E a enfermidade dela estava muito perigosa, né? E eu resolvi fazer uma promessa para ela, a Marte Francisca. Sempre aqui em Aurora, todo mundo que faz é valente com ela. Vi o resultado e agradeço muito, primeiro a Deus e segundo a ela. Aqui também a gente procura trabalhar para acolher bem, né, os visitantes, os romeiros. E a gente tem aqui um espaço ainda a ser construído. Esse é o nosso desejo. Entramos em contato com a Prefeitura de Aurora para saber se existe algum projeto para acolher os devotos, mas até o momento da nossa apuração não obtivemos uma resposta. Em 2024, o Brasil registrou 1.459 feminicídios, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia, segundo o mapa da Segurança Pública. No Ceará, foram 24 casos no primeiro semestre de 2025, com junho destacando-se como o mês mais violento, contabilizando 11 mortes. Na região do Cariri, especificamente, 4 mulheres foram assassinadas em uma semana, entre junho e julho deste ano. A história de Francisca não é um caso isolado. No Brasil, uma mulher é morta a cada 6 horas. Continuamos enfrentando altos índices de violência contra a mulher, com uma média de 4 feminicídios por dia. Apesar dos avanços legislativos e da criação de políticas públicas, como as Casas da Mulher Brasileira e a Lei Maria da Penha, a violência de gênero segue como um desafio. Hoje, a Capelinha da Moça é um santuário de fé. Cada vela acesa aqui é a memória por todas as outras franciscas que existem no nosso Cariri. No interior do Ceará, a fé popular construiu sua própria memória das mulheres silenciadas pela violência. Francisca virou símbolo de resistência. E
olha, a memória dela agora vai ganhar espaço nas telas. O filme Uma Voz Chamada Francisca vai contar a história da Marte. E eu tive a oportunidade de conversar com o diretor do filme lá em Juazeiro do Norte. Quem foi Francisca e o que ela representa hoje em dia? Francisca foi uma jovem com uma vocação, né, muito aguçada por sua família, por todo o contexto religioso da época, que foi brutalmente assassinada, né, e hoje, né, a nomenclatura é diferente, é feminicídio, mas na época, né, não era ainda, né, ela foi brutalmente assassinada e, devido a essa sua conotação religiosa, né, o envolvimento religioso, ela acaba virando uma santa popular do município de Aurora. Olha, eu acredito muito que a arte como um todo e o cinema, o nosso cinema, ele é muito político, né? Um cinema de denúncia, um cinema reflexivo, um cinema social. E nós unirmos a questão, né, da Francisca santa, mas também a Francisca mulher, menina. É um filme que nós não poderíamos deixar também ele restrito à comunidade de Aurora. Se você observar, quem for assistir o filme vai ver que a nossa abordagem ela é muito ligada a como o algoz, né, o Chico, ele traça toda uma linha do tempo até se transformar, né, no assassino da Francisca. Olha, nós tivemos acesso à pesquisa no livro Venda Grande da Aurora, do professor Júnior Calixto. Tivemos também um livro que foi publicado há muito tempo pela Rosânia Quezado, que é Paixão e Sangue de Francisca, e também tivemos acesso ao processo criminal. Além disso, há uns 8 anos atrás, eu já tinha vontade de fazer esse filme, eu entrevistei uma irmã dela, chamada Júlia. Essa entrevista acho que está até no YouTube também. E outros populares, pessoas da época, meus avós, né? Buscando o máximo de informação possível para chegar, para construir justamente essa narrativa, né? Construir essa linha dramática que a história pedia, né? Inspirada nessa história, que muitas vezes as pessoas, quem vai assistir o filme, vai, mas não tinha isso, não tinha aquilo, o Chico estava a cavalo, mas ela não tinha um irmão chamado fulano, então assim, para fazer toda essa adaptação foram anos de pesquisa. Eu acho que o filme é sobre tudo. O filme primeiro é sobre dar oportunidade de atores e atrizes no interior do Ceará, muito longe dos grandes centros. Segundo, é sobre casos de feminicídio que acontecem desde muito tempo. E é sobre religiosidade, cultura popular, né? De repente, quem sabe, desenvolve um turismo religioso em Aurora, né? Como tem em Santana. Já tive a oportunidade de estar em algumas romarias lá em Santana para conhecer um pouco mais sobre a Benigna, e é fantástico, né? Isso ajuda a desenvolver a economia do município, isso aproxima as pessoas, né? Quem tem fé, né? Nos santos, mártires católicos. E isso eu acho que é bom para o desenvolvimento social como um todo. Olha, em uma sociedade em que a violência contra a mulher ainda é vista com tanta normalidade, a história de Francisca revela pra gente uma verdade muito dura de se aceitar. Só somos escutadas quando já estamos mortas. O filme Uma Voz Chamada Francisca não se trata apenas de contar a história da Marte, mas é também por todas as outras jovens que, assim como Francisca, também lutam para viver. Igna, Maria de Bio e a própria Marte Francisca são santas porque a fé e a devoção popular assim as tornaram. Mas é sempre importante refletirmos sobre os espaços e imaginários que essas mulheres ocupam. E lembrar que antes do místico houve o feminicídio. Por isso, em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180.